Olá, jovens, professor Fábio Cordeiro falando. Nós vamos falar um pouquinho da curva padrão de diluição. Bom, na aula de espectrofotometria, nós vimos a lei de Lambert-Beer. Essa lei ela correlaciona a intensidade de energia absorvida com a concentração da solução. Então, nós vimos que você tem aqui um tubo contendo a solução que você quer aferir, né, a quantidade que tem ali do seu soluto, qualquer coisa. Aí você tem uma luz que incide. Aqui você tem uma luz que passa, que é transmitida. Então, uma luz incidida e uma luz transmitida. Então, essa lei, ela diz que a quantidade de luz que é absorvida por uma solução depende da concentração da substância absorvente e da espessura da solução através da qual a luz passa. Então, em outras palavras, nós temos que a quantidade de luz que é absorvida aqui pela sua solução, depende da concentração. Quanto mais concentrada, mais luz vai ser absorvida e menos luz vai ser passado para um detector. Bom, então, essa é a lei de Lambert-Beer. Tá? E aí nós temos que a absorbância, né, é igual a esse epsilon lambda. Esse epsilon lambda aqui é a constante característica para cada solução, que é a absortividade molar. Nós já vimos isso na outra aula. Vezes o C, que é a concentração que eu estou querendo medir, vezes o IT. O IT é a luz, a intensidade da luz transmitida. Então, essa é a lei de Lambert-Beer. Nós já vimos ela na outra aula de espectrofotometria. Qual o objetivo da aula de hoje? É nós estudarmos a curva padrão ou curva de diluição que nós vamos usar para medir concentrações desconhecidas. Então, nós vamos fazer curvas usando ali padrões que eu conheço, e aí com isso eu consigo medir uma quantidade de molécula que eu desconheça. Tá? Então, você vai entender a utilidade disso. Veja, então, nós temos aqui o seguinte, você usa para isso padrões externos. Então, é a forma mais utilizada de calibração. Tá? Você usa soluções contendo concentrações conhecidas do analito. Ou seja, então eu estou usando padrões externos de concentrações conhecidas para que depois eu use uma equação da reta, nós vamos ver como é que faz, e aí você, pegando a absorbância daquilo que você desconhece, você então tem a concentração daquilo que você deseja conhecer. Normalmente são utilizadas soluções com concentrações crescentes do padrão do analito e correlaciona-se a resposta instrumental com a concentração e se obtém uma curva de calibração. Tá meio confuso, não tá? A gente vai entender melhor. Então, em outras palavras, nós temos aqui que essa curva, tá? Você vai ter uma equação da reta, tá? Essa equaçãozinha é essa daqui, tá? Você gera uma reta e gera uma equação. E aí, você correlaciona as concentrações, tá, com as absorbâncias. Então você sabe quanto tem em cada concentração e aí você mede a absorbância de cada uma delas. Lembrando, em consideração a lei de Lambert-Beer, nós sabemos que quanto mais concentrada, mais absorção nós vamos ter, mais luz absorvida. Então, com isso, a gente consegue fazer uma relação crescente, gera uma equação da reta e aí você está apto agora para medir aquilo que você desconhece. Então, essa curva padrão é a sucessão crescente ou decrescente, também pode ser, tá? De pontos obtidos da relação entre a concentração da espécie padrão pela sua intensidade de sinal proveniente do sistema de detecção. Que intensidade do sinal seria essa? Absorbância, tá? Quanto mais concentrado, mais absorbância, e nós vemos isso por essa reta. Tá difícil ainda? Nós vamos entender. Agora nós vamos ver os passos para você fazer uma curva de calibração ou uma curva padrão. Primeiro passo, fazer as concentrações, as soluções padrões. Tá? Já a gente vai ver como é que faz. Segundo passo, a gente vai medir a absorbância dessas padrões no espectrofotômetro. Terceiro passo, você vai fazer um gráfico da concentração versus a absorbância. Essa vai ser a sua curva padrão. Lembrando que a concentração ela deve estar no eixo X e a absorbância no eixo Y, como nós estamos vendo aqui, ó. Então, concentração no eixo X, absorbância no eixo Y. Por quê? No eixo X eu coloco aquilo que é a minha variável independente
E aqui na absorbância, no eixo Y, seria a minha variável dependente, porque a absorbância depende da concentração e não o contrário. Bom, continuando, o passo 4 é medir a absorbância de uma coisa que você desconhece, tá, no espectrofotômetro. E o passo 5, usar o gráfico, né, ali para determinar a tua concentração conhecida, a sua concentração desconhecida ali que você obteve pela curva padrão. Então, graficar, né, a absorbância desconhecida na sua curva padrão que você obteve aqui, e aí para que você tenha agora a concentração que você deseja saber daquilo que você desconhece. Veja, nós vamos ver como que faz isso aqui tudo. Então, o primeiro passo é fazer a solução padrão. O que é a solução padrão? Eu vou crescendo aos poucos aqui a concentração dessa minha curva. Então, eu começo aqui, ó, vamos supor que eu queira medir a quantidade de proteínas numa amostra que eu não sei. Sei lá, pode ser no leite, no ovo, no sangue do indivíduo, na urina desse indivíduo. Então, você vai pegar e vai fazer primeiro a sua solução padrão. Como você vai fazer isso? Primeira coisa, no primeiro tubo, você vai ter aqui 2 mg por ml de proteína. No segundo tubo, você vai ter 4 mg de ml de proteína. No terceiro tubo, você vai ter 6 mg por ml de proteína. No quarto tubo, 8 mg por ml de proteína. E no quinto tubo, 10 mg por ml de proteína. Então, está aqui a minha curva, tá? A minha solução de diluição. Então, eu tenho uma diluição crescente, tá? Então, de 2 até 10 miligramas de proteína divididos aqui nesse tubo. Agora, olha só o que vai acontecer. Eu vou pegar essas soluções de diluição que eu acabei de obter, tá? Porque eu sei quanto que tem em cada tubo desse de proteína, ok? Porque eu fiz isso. Você pode fazer isso como? Pesando a questão da proteína, diluindo ali. Você pode fazer uma solução estoque e fazer uma diluição seriada. Tá? Então, existem várias formas de fazer isso aqui, tá? De colocar uma quantidade conhecida em cada tubo. Foi isso que fizemos. Agora, no passo 2, nós vamos medir a absorbância desses padrões no espectrofotômetro. Então, você tem o tubo 1, 2, 3, o 4 e o 5. No tubo 1, de novo, eu tinha 2 mg por ml. No tubo 2, 4. No tubo 3, 6. No tubo 4, 8. No tubo 5, 10. E aí eu meço a absorbância. Então, a gente já sabe do que se trata a absorbância. E aí eu começo a medir cada tubo desse aqui. Pronto, eu tenho concentração e tenho absorbância. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso e vou traçar, tá? Jogar no Excel e fazer isso aqui, ó, fazer uma curva padrão. Tá? Agora, o ponto é como eu faço isso. Eu vou mostrar para você, primeiramente, aqui. Então tá aqui aqueles dados, tá? São os mesmos dados ali do problema. E eu vou mostrar aqui no LibreOffice, tá? Que seria o Excel do Linux, tá? É o Excel que você não paga para usar. Mas depois eu mostro como é que faz no Excel. Os passos são os mesmos, exceto que aqui está em inglês, mas vai ser muito parecido para fazer no Excel. Primeira coisa, essa informação de tubo aqui eu não vou usar. Eu vou usar essa coluna e essa coluna. A coluna de concentração e a coluna de absorbância. Perceba que aqui eu tenho concentração primeiro e absorbância depois. Isso facilita a sua vida, uma vez que você coloca primeiro o eixo X e depois o eixo Y. O eixo X seria a minha concentração, porque seria a nossa variável independente. E a variável dependente seria a absorbância, porque a absorbância que depende da concentração e não o contrário. Então, o ideal é fazer isso aqui, ó, já deixar na ordem. Tá? Primeiro o eixo X e depois o eixo Y. O que você vai fazer? Você vai selecionar as duas, tá? Seleciona as duas colunas, tá? Seleciona só elas. Depois disso, você vai em inserir,
tá? Inserir, pode ser por aqui, ó. E aí você vem, nesse caso aqui tá chart, mas seria gráfico, tá? Inserir gráfico. Quando você abre para inserir o gráfico, aparece essa janelinha, e aí você vai escolher alguma coisa assim, ó, XY, scatter, tá? E aí escolhe aqui esse tipo de gráfico. Finaliza, e aí pronto, olha só. Eu já tenho aqui o meu gráfico pronto, tá? Só que não acabou. Eu preciso de mais informações aqui. O que vai fazer agora? Você vai clicar, selecionando um ponto aqui desse gráfico, clica com o botão direito do mouse e vai inserir, aqui Insert Trend Line, ou inserir linha de tendência, é o que diz aí no Excel, se tiver em português, tá? Inserir linha de tendência. Essa linha de tendência é do tipo linear, por padrão ele já aparece aqui o linear marcado. Você vai querer mostrar a equação, tá? E eu quero mostrar também um coeficiente de determinação. Já a gente vai ver do que se trata isso aqui. Quando eu dou um OK, olha o que aparece. A equação dessa reta. Tá? Essa é a equação dessa reta aqui. Isso quer dizer que essa equação da reta ela é dividida em A, X, B e Y. Já nós vamos ver. O Y é esse f de x, o A seria esse 0,142, que multiplica o x, e aqui um mais ou menos o B. Isso quer dizer que essa é a equação que está mostrando aqui, está se ajustando a esses pontos. Tá? E o R2 é de 0,97. Esse R2 é chamado de coeficiente de determinação. Ele varia de 0 até 1. Aqui, ó. Esse coeficiente de determinação é a porção da variação total na variável dependente, que é explicada pela variação na variável independente. Ou seja, esse coeficiente aqui também é chamado de R quadrado. Tá? É denotado por essa fórmula aqui, ó, que é a soma dos quadrados da regressão dividido pela soma total dos quadrados. Ou essa fórmula aqui, que é a mesma, tá? Mais complexa, a gente não vai precisar entendê-la. Você só vai precisar entender que isso aqui é uma forma que vai determinar o quão relacionados esses dados estão. Olha só, nesse método dos mínimos quadrados, que é um método estatístico gerado para gerar esse coeficiente de determinação, ele assume entre 0 e 1. Então, esse R2 ele fica sempre entre 0 e 1. Indica o quanto a equação determinada ela vai se ajustar aos pontos dos dados. Quanto mais próximos de 1, melhor o ajuste. Ou seja, então você vê que aqui nós obtivemos um R quadrado de 0,97, está muito próximo de 1. Isso significa que essa variação aqui em x, ela está sendo explicada por y, e aí você tem um ajuste aqui dessa reta. Então, essa reta está bem ajustada e está mostrando um bom coeficiente de correlação, uma boa correlação entre quanto mais eu aumento a minha concentração, eu estou aumentando também a absorbância. Então, é isso que significa esse R2. Então, tá aqui ó, a minha equação da reta que eu acabei de gerar. Mas está ainda obscuro o para que serve essa equação da reta. Exato, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Olha só, e agora, outra coisa importante é o seguinte, é que sempre você vai ter que colocar o x primeiro e o y depois, e a tua concentração vai ser o eixo x e a tua absorbância o eixo y, porque existe a questão da variável independente, tá? Que é o x, e que no caso seria a minha concentração, que é a que influencia, determina ou afeta outra variável. No caso, ela está influenciando, determinando ou afetando a outra variável, que é a absorbância. E é referida como fator determinante, condição ou causa para a ocorrência de determinada resposta. Já a variável dependente, que seria o meu y, tá? Aquela que vai no eixo y, que seria a minha absorbância, seria que a sua resposta varia em virtude dos diferentes valores que a variável independente pode assumir. Então, se você modifica a variável independente, você altera também a variável dependente. Então, é isso o que mostra a lei de Lambert-Beer. Se você tem uma alteração
na variável dependente, que seria a concentração, você também altera a variável dependente, que seria a absorbância, tá certo? Muito bem. Agora, o que significa aquela equação da reta que nós obtivemos? Tá aqui. Veja, então, aqui nós temos aquilo que nós obtivemos lá. Ó. Essa é a minha equação da reta, tá certo? Esses são os dados que nós acabamos de fazer lá, mostrando a equação da reta. Agora, o que é a equação da reta? A forma geral da equação da reta é y é igual a ax mais o b. Esse b é o coeficiente linear, que é onde o eixo, onde cruza o eixo y, quando x é igual a zero. Ora, o que esse b está mostrando aqui? Ó? Esse b nosso seria de menos 0,23. Se eu continuasse com essa reta aqui, ó, quando x fosse zero, tá? Ela ia cruzar o eixo y aqui, ó, em menos 0,23. Então, é isso que seria o meu b, tá certo? O a seria o meu coeficiente angular. Coeficiente angular, ele é dado aqui pelo a, e que nada mais é do que o ΔY dividido por ΔX. O que é ΔY e ΔX? ΔY é o quanto eu variei em y, o quanto que eu estou andando em y, e dividido pelo quanto que eu caminhei em x. Então, nesse caso aqui, nós tivemos um coeficiente angular de 0,142. Ele é pequeno, mas ele é positivo. Positivo, ele indica que você está tendo um gráfico crescente. Tá? Então, se o gráfico é crescente, esse coeficiente aqui é positivo. Então, é o quanto que eu estou andando em x, tá? E o quanto que eu estou andando em y. Então, você divide o quanto que você caminhou para cima pelo quanto que você caminhou aqui do lado. Tá? Então, é isso o coeficiente angular. Quanto maior esse dado aqui, esse A, mais inclinada a minha reta vai estar. Eu já vou mostrar isso em outra figura. Agora, a questão é a seguinte. Nós precisamos entender outro ponto aqui. Para que serve essa equação que eu acabei de fazer? É para eu medir uma concentração que eu desconheça. Então, vamos supor que você tem uma amostra de sangue e agora ou de urina e você quer medir o quanto de proteína tem ali naquela amostra. O que você vai fazer? Você vai medir, vai pegar a tua amostra e colocar no espectrofotômetro. E agora ela deu uma absorbância ali, ó, de 0,7, tá? 0,70. Ora, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa absorbância aqui e jogar na minha equação da reta. Ora, olha o que está acontecendo. Então, eu já tenho a minha equação da reta, ok? Então, eu tenho o y, eu tenho o coeficiente angular multiplicando o x, e eu tenho aqui o menos o b, que é onde é o coeficiente linear, que é onde corta o eixo y. Agora, quando você tem essa absorbância desconhecida, é possível encontrar a concentração. Aqui, no caso, eu botei glicose, mas poderia ser proteína ou qualquer outra coisa. Então, eu tenho a absorbância de 0,70. Quando eu pego esse 0,70 aqui e substituo no lugar do y, porque o y ele mostra a minha absorbância, não esqueça disso, e o x é a minha concentração, sempre, né? Eixo x, concentração, eixo y, absorbância. Quando eu pego esse 0,70 e coloco aqui, ó, no lugar do y, o que eu vou fazer? Então, 0,70 e eu quero achar o valor de x. Ora, aí é muito fácil. Se você não entende ainda o que está acontecendo aqui, você tenta fazer essa continha em casa. 0,70, esse 0,23 ele está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então dá 0,70 mais o 0,23. Esse 0,142 ele está multiplicando o x, ele vai descer para o outro lado dividindo. Então dá 0,70 mais 0,23 dividido por 0,142. Quando eu fizer essa conta toda, eu vou achar que o meu x é 6,54 miligramas por ml. Ou seja, eu encontrei a minha concentração que eu desconhecia com base na minha equação da reta. Olha o poder desse método analítico para que a gente determine concentrações que não conhecemos, usando aquelas concentrações padrões que nós conhecíamos. Tá? E se eu pego aqui, ó, uma absorbância de 1, o que acontece? É só substituir esse 1 no y
manda esse 0,23 que está negativo desse lado para o outro lado da equação somando, então dá 1 mais 0,23, e aqui está multiplicando, desce dividindo. Então 1 mais 0,23 dividido por 0,142, você vai obter 8,66. Se eu voltar aqui, veja que quando eu pego mais ou menos, olha, uma absorbância de 0,7 que está nesse meio aqui, ó, olha o que acontece. Se eu vir com ele até aqui, olha só, eu vou obter um número entre 6 e 7. E é exatamente isso, ó, 6,54. Se eu volto ali de novo e eu tenho uma absorbância de 1, olha o que vai acontecer. Eu venho aqui com 1 e olha só, eu vou obter um número entre 8 e 9, mas quase perto do 9 aqui, ó, que exatamente foi aquilo que nós vimos, que é 8,66 miligrama por ml. Lembrando que a minha concentração padrão estava em miligrama por ml, então nós vamos ter isso aqui em miligrama por ml também. Agora, suponhamos que você obtenha uma absorbância de 1,4. Você vai colocar 1,4 aqui, vai mandar esse cara para o outro lado somando, vai mandar esse cara para o outro lado dividindo e vai obter 11,47. Só que você não pode usar isso aqui. Por que não? Porque esse ponto está fora do limite de linearidade dessa curva. O que isso significa? Que a minha curva, ela mostra bem, aqui, olha só o que está acontecendo, ela tem um valor de absorbância até 1,25. Só que aqui eu obtive um 1,4. Esse 1,4, ele é maior do que 1,25. Se ele é maior do que 1,25, ele fugiu da minha linearidade de detecção dessa curva. Então eu tenho que pegar aquilo ali ou diluir novamente, tá? Ou fazer uma curva maior que contemple o valor de 1,4. Tá? Então é isso que significa esse limite de linearidade, onde eu tenho o último valor aqui, ele precisa ser respeitado. Tá? Então, o 1,4 aqui ele estaria fora dessa curva. Então, eu não posso afirmar com segurança a concentração daquela amostra que obteve uma absorbância de 1,4, porque ele está fora dessa curva aqui. Muito bem, espero que você tenha entendido essa parte. Então, é para isso que serve a nossa curva de diluição ou nossa curva padrão, para eu medir concentrações que eu desconheço, tá certo? Outro ponto importante aqui é o seguinte, de novo, né, quando eu meço aqui uma concentração desconhecida, olha só, então 1,57 está fora aqui, então eu não posso usar, tá? Então não posso usar esse dado, ok? Agora, vamos ver um pouquinho mais o que significa os coeficientes angulares e lineares ali da minha reta. Olha só, então aqui, olha, quando você tem uma função crescente, a reta é assim, ó. Quando você tem uma função decrescente, a reta é desse jeito aqui, tá certo? Então aqui está crescendo, olha só. A função aqui, f de x, é a mesma coisa que y. Então, y é igual a 2x menos 4. Esse 2 aqui seria o meu a, que seria meu coeficiente angular. O x é o x, né, o quanto está variando aqui. E aqui o menos 4 seria o meu coeficiente linear, onde você está cortando o eixo y, quando x é igual a 0. Então perceba, ó, que o corte está aqui no menos 4, tá certo? Olha para essa outra reta aqui, a função é decrescente. Então f de x, que é a mesma coisa que y, é igual a menos 2x menos 4. Então, menos 2x, então por que está decrescendo? Tá? E o menos 4 que está cortando lá no 4 também. Dois passos aqui para x, você tem o y valendo 0. Por que que vale 0? Porque você tem o menos 4 aqui, ó. É o coeficiente angular diminuindo. Tá? Se você dá aqui 3 passos para x, aí você tem um valor de 2 aqui, ó. Se você substituir isso aqui, o x valendo 3, 2 vezes 3 dá 6. Menos 4 dá 2. Então, é isso que significa, ó. Vamos supor que meu x, vale a 4 agora. 2 vezes o x, que vale 4, é igual a 8. Menos 4 dá 4 também. Olha só. Então, é isso que significa essa equação da reta. O mesmo vale aqui para essa outra, respeitando o sinal. Muito bem. Agora, veja bem.
Outro ponto importante aqui dessa equação é o seguinte, nós temos então, outro ponto interessante aqui da nossa equação da reta é que você tem aqui diferentes funções, ó. Então, eu estou chamando de h de x, g de x, f de x. Isso tudo é o y, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, y igual a 2x, olha só essa equação, essa reta como fica. Se eu tenho y igual a x, olha só o que acontece. E se eu tenho y igual a meio x, olha o que acontece. Você está percebendo que quanto mais eu aumento o meu a, que é o meu coeficiente angular, você vai tendo uma inclinação maior aqui. Então, é isso que mostra esse coeficiente angular. Quanto maior é o coeficiente angular, você vai ter uma reta mais inclinada, tá certo? Aqui, veja, só para a gente cristalizar isso bem, se o coeficiente angular de menos 1, olha só o que acontece. Por que não tem o B aqui? Porque o B vale zero, olha só, ele está cortando aqui, ó, exatamente na origem, tá? Agora aqui sim, ó, eu tenho o B, o meu B que é menos 1. Então você tem 2x menos 1. Menos 1, porque ele está passando, ó, está cortando aqui no menos 1, quando x vale zero, y vale menos 1, tá certo? Então, é isso aqui, ó, 2x. Então, você tem aqui menos 2x mais 1. Olha o que está acontecendo. Tá? Menos 2x mais 1. Então, está cortando aqui, ó, no 1. E o sinal negativo do coeficiente angular mostra que você está tendo uma diminuição. Então, você tem um gráfico decrescente. E aqui x mais meio, ó. Então, está crescendo e está cortando aqui no meio. Então, é isso a questão da equação da reta. Espero que você tenha entendido bem esse ponto. Nós vamos fazer mais alguns exercícios aqui, usando, tá? Fazendo essa equação da reta para a gente treinar bem. Perceba, vamos fazer mais um aqui, ó, só para a gente treinar bem isso aqui. Então, tem aqui alguns dados. Veja, então, de novo, no eixo x, aqui meu eixo y. Coloco um do lado do outro, nessa ordem. Então, seleciono os dois, venho aqui em inserir, tá? Gráfico. Uso esse scatter aqui, finish, e aí, olha o que eu obtive. Tá? Uma equação, os pontos, e aí eu vou gerar a equação da minha reta. Inserir linha de tendência, mostrar a equação, e eu quero mostrar também o coeficiente de determinação, para você ter uma ideia se os teus dados estão bons, se o eixo y está sendo explicado pelo eixo x. Tá? Quão correlacionados estão esses dados? E aqui, olha só a minha equação da reta. Mas não está faltando coisa aqui não, professor? 2x só, cadê o b? O b é porque se você continuar com esse gráfico, ele vai cortar exatamente aqui na origem, no zero. Então o b seria zero e aí ele não mostra esse b igual a zero. Tá? Então seria 2x mais zero. Tá? Então o coeficiente é muito bom. Tá? Seria perfeito esse coeficiente. Na vida real, a gente não sabe que não funciona desse jeito. Na vida real, nós teríamos uma coisa mais ou menos assim, ó. Veja bem. Deixa eu só rearranjar isso aqui. Pronto. Agora, vamos fazer para esse outro conjunto de dados aqui, ó. Então, mesma coisa. Selecionei, tá? Meu eixo x e meu eixo y. Venho aqui em inserir, gráfico, linha de o scatter aqui, né, o tipo do gráfico, e finalizo. Quando eu finalizo, eu venho aqui agora, botão direito do mouse, tá? Eu tenho que clicar num pontinho até selecionar esses pontos, tá? Então, seleciona todos os pontos, aqui, ó, clicando no pontinho você faz isso, ok? Pronto. E aí, inserir linha de tendência. Mostrar a equação e mostrar o coeficiente de determinação. Olha só, agora sim nós obtivemos, isso aqui é mais próximo do mundo real, né? Não ficou tão perfeito, tá? Porque realmente não fica, tá, um coeficiente de correlação igual a 1. Tá? Isso aqui não existe no mundo real.
Então, mas isso aqui ficou muito bom, 0,99, tá? Quanto mais perto de 1, mais correlacionados estão esses dados. Então, aqui está o nosso, o A, que é 2,44, que multiplica o X, menos 0,13. Tá? Então, isso quer dizer que se eu continuasse aqui, ó, ele ia cortar aqui bem no 0,13, certo? Então, está aqui mais um gráfico. Agora, vamos fazer um último gráfico aqui, ó, desse conjunto de dados, e você vai ver que esse gráfico ele vai ficar um pouquinho diferente daqueles outros, porque nós temos aqui uma linha decrescente. E aí, veja o que acontece. São os mesmos dados aqui de cima, só que invertidos. Ó. Perceba que aqui no 1, que está 2,5, aqui está 15, que é o último valor. E no 6 está 2,5. Então eu inverti esses valores aqui. O que aconteceu com a minha equação? Ela ficou com coeficiente angular negativo. Tá? É o mesmo coeficiente angular. É a mesma coeficiente de determinação, o R2, perceba. Só que eles estão invertidos. Tá? E o B, ele não vai cortar aqui em menos 0,33, menos 0,133. Ele vai cortar lá no 16, ó. Porque quando o meu x é 0, ele está passando ali, ó, tá certo? Então, é isso que está acontecendo. Então, seriam os mesmos gráficos, só que o sinal é invertido, porque aqui nós temos uma reta decrescente. Vamos ver como é que faz isso aqui no Excel, tá? Então, tem um vídeo, eu não uso o Excel, mas talvez você vá fazer aí no teu computador e você vai usar o Excel e só para a gente ver como que isso é colocado ali no Excel. Então tá aqui, vamos lá. Vou mostrar aqui um videozinho para vocês como que faz isso. Olá pessoal, hoje eu vou ensinar de uma forma bem simples como você pode encontrar a equação de uma reta usando Excel. Eu tenho certeza que muita gente já se deparou com essa necessidade. Então olha só, eu tenho dois grupos de dados aqui, eu coloquei aqui como se fosse o eixo X e aqui como se fosse o eixo Y. Você pode ter dois grupos de dados quaisquer, desde que um se relacione com o outro. E aí nós podemos fazer, então, encontrar a equação da reta. Como você faz isso? Vamos fazer via um gráfico. Inserir, você vai clicar aqui no gráfico de dispersão, né? Pode pegar esse aqui só com os pontinhos lá. Tá vendo aqui? Esses são os pontos que foram gerados a partir daquele grupinho de dados que eu havia criado aqui do ladinho. Agora você pode vir aqui, clicar nesses pontos, veja que eles estão selecionados, aí botão direito do mouse, adicionar linha de tendência. E aí você deixa aqui ó, como linear. Né? Linear é a equação da reta, olha só. Não ficou perfeito, assim, claro, praticamente nunca você tem uma perfeição absoluta quando você tem dados experimentais. Mas olha só, aqui nós temos então a linha. Agora o que você pode fazer é exibir a equação. Então veja aqui, ó, essa equação que representa a relação entre y e x, ou seja, o que é o valor de y? É 3 vezes x menos 1,3333. E você pode também aqui, ó, exibir o R quadrado no gráfico, que é a correlação, né, o coeficiente de correlação, que aqui deu 99,79%, que é uma correlação bem alta. Então, os passos são esses aí. Quem gostou do vídeo, por favor, curte e compartilhe e se inscreva no meu canal. Muito obrigado. Muito bem, então vocês viram aí como é fácil também fazer no Excel, os passos são muito parecidos, tá? Mas foi importante mostrar ali, só para que não se confunda na hora de fazer, tá certo? E para finalizar, tá, eu quero mostrar um último experimento aqui, de um teste de quantificação de proteína em uma amostra, quando foi feito também usando as curvas de diluição. Então, olha o que está rolando. Primeiro, então você tem alguns tubos aqui, do tubo 1 até o 10. Você tem aqui também um padrão de albumina. Albumina é uma proteína do ovo, tá? E aí, nesse padrão de albumina, ele está ali a 0,2 grama por litro. Então, aqui pegou 0 microlitro no tubo branco. Tubo branco é aquele tubo que você vai usar para zerar o espectrofotômetro. Para você dizer para ele, olha, você vai começar a contar daqui para frente, porque esse é o 0, tá? E aí, então, você tem o tubo branco, tá? Você coloca 0 do padrão de albumina, você não quer colocar albumina nele, tá? Porque ele é o branco, ele vai ter água ali. E aí você vai ter aqui, ó, 100 microlitros de água. Tá? E aí você tem o reagente de Bradford, que é o que cora as proteínas, ele dá uma coloração azul. Então, quanto mais proteína, mais azul ele vai ficar. E aí aqui gramas no volume e microgramas. Já vou explicar isso aqui. No tubo 1, foi colocado aqui 10 microlitros desse padrão aqui, ó, de 0,2 grama por litro de albumina, certo? No tubo 2, 20. No tubo 3, 30. 4, 40 e assim foi até o 10, que foi colocado 100 microlitros de albumina. Essa albumina, de novo, ela está concentrada a 0,2 gramas por litro. Muito bem, então com isso eu faço a minha bateria de padrões crescentes, tá? E aí, veja bem, eu
o que foi feito aqui foi o seguinte, foi completado o volume até 100 microlitros. Todos eles deviam ter 100 microlitros. Então, no tubo branco, onde não foi nada de albumina, coloca 100 microlitros de água. Então, o tubo branco é para zerar o equipamento, então coloca todo ele de água. Já no tubo 1 aqui, ele tinha 10 microlitros desse padrão de albumina. Quanto que falta para 100? 90. Esse aqui tinha 20. Quanto falta para 100? 80. Tá? Esse aqui tinha 30. Quanto falta para 100? 70. Então, assim foi feito. No último tubo, já tinha 100 microlitros da albumina. Então, não foi colocado nada de água. Foi colocado esse reagente de Bradford, 1 ml em cada um dele. Então, nós temos aqui, ó, 1 ml em todos os tubos, tá? E aqui nós temos o gramas no volume. Gramas no volume é o seguinte, é você fazer uma regra de 3 só para saber o quanto de gramas de proteína que eu tenho nesse volume aqui. Como seria isso? Ó? Se 0,2 gramas está para 1 milhão de microlitros, por que 1 milhão de microlitros? Porque ó, eu tenho 0,2 gramas para cada litro. Se eu for transformar litro em microlitro, eu tenho 1 milhão de microlitros. Por que isso? Para eu saber quanto tem 10 microlitros. Então aqui tem que estar em microlitros e aqui em microlitros. Eu estou fazendo uma regra de 3 simples e elas precisam estar na mesma unidade. Então, só de novo aqui, se eu tenho 10 microlitros de albumina, tá? Essa albumina eu tenho 0,2 grama para cada litro, quanto eu vou ter em 10 microlitros de albumina usando esse padrão aqui? E aí eu faço essa regra de 3. Ó. Se 0,2 gramas está para 1 milhão de microlitros, que é o padrão, que é 1 litro, 0,2 gramas por litro, quanto que eu vou ter de proteína em 10 microlitros? Então, foi isso que foi feito, tá? Aqui deu esse negócio estranho, que é 2, um 2, um E e um menos e 0,6. Sabe o que isso significa? Ó? Significa que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos depois da vírgula. Isso aqui é a mesma coisa que escrever 2 vezes 10 elevado a menos 6. Só que aqui, nesse meu sistema aqui, ele fica nessa forma, ó, 2e menos 0,6. Isso é a mesma coisa que 2 vezes o 10 elevado a menos 6, que é a mesma coisa que um 0 e 6 casas depois da vírgula, terminando com 2. Olha, se você olha para esse aqui, ó, mesma coisa. Um 0, uma vírgula e 6 casas depois da vírgula, terminando com um 4. Aqui, ó, mesma coisa. Um 0, uma vírgula, 6 casas depois da vírgula, terminando com 6. Tá? E aqui, o que muda? Aqui você tem, em vez de 6 casas, você tem 5. Então, é 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Então, isso fica assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, até encontrar o 1. Tá? Por quê? Porque é 1,2, certo? Então, é esse número aqui que vale. Então, mesma coisa para o 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, por causa que você tem um 1 e depois é vírgula, tá certo? Então, é isso que eu tenho de gramas nessa concentração toda aqui. Só que esse número é feio, tá? Isso aqui, ó, tá em gramas nesse volume. Só que eu quero transformar isso em microgramas. Transformar em microgramas é a mesma coisa que pegar isso aqui, ó, e multiplicar por 1 milhão, tá? E aí, porque você tem, lembrando, né? Imagina que você tem que, você tem aqui, ó, tá? Aqui foi. Deixa eu dar um, pronto. Você tem quilogramas, você vai ter gramas, você vai ter, depois disso, miligramas, e lá no finalzinho você vai ter deixa eu inserir o símbolozinho aqui do microgramas. Então, de quilo para grama, se você for transformar, você tem que multiplicar por 1000. Tá? De grama para miligrama, se você quer transformar 1 grama, quantos miligramas tem? É vezes 1000. Então, 1 grama tem 1000 miligramas. E 1 grama tem quantos microgramas? Lembrando que daqui eu multiplico por 1000 e aí eu multiplico por 1000 novamente. Então, eu estou multiplicando por 1 milhão. Então, eu pego isso aqui, esse número, multiplico por 1 milhão e eu chego nisso aqui, ó, tá? 2. Que foi a mesma coisa, foi feito só transformando em microgramas.
Beleza, então essa é a tabela que se obteve. Agora, um ponto importante é o seguinte. Eu tenho aqui a quantidade de proteína em micrograma, tá? Eu peguei isso aqui, ó, essa coluna, quantidade de proteína em micrograma. E aí, eu fiz o quê? Joguei no meu espectrofotômetro, porque eu tenho uma bateria, tá? Partindo do menos para o mais concentrado, tá? E eu sei quanto vale essas concentrações, ok? Então, nós temos aqui, ó, em microgramas. Então, tá aqui, ó, ele tem essa quantidade de microgramas. Então, tá aqui. E aí, o que eu fiz? Foi feita a absorbância de cada um desses tubos. Então, o 0 fez essa absorbância. E o que é essa absorbância 2, absorbância 3? Isso aqui é porque um teste desse bem feito, você não faz uma medida só. Você faz 3 medidas. Ela é feita em triplicata. Então, você faz 3 medidas diferentes e depois você tira uma média dessas 3 medidas. Tá? Então, mesma coisa para o tubo 2. Você fez uma média aqui do tubo 2. Mesma coisa para esse tubo aqui, ó, contendo 4 microgramas de proteína. Então, perceba que está aumentando a quantidade da absorbância. Então, é exatamente isso que a gente espera. Quanto mais concentrado de proteína, mais a absorbância vai ficando grande. E aí eu vou tendo isso aqui. E aqui faz-se uma média. Tá feio isso aqui, né? Tem muito número aqui. O que eu posso fazer para melhorar? Eu posso vir aqui, ó, e deixar só com 2 casas, tá? Aí, pronto, ficou mais bonitinho. E aí, beleza. Fiz em triplicata e eu tenho a média. Geralmente, geralmente a gente já usa o branco e determina que o branco é o meu 0. No espectrofotômetro mesmo dá para fazer isso, onde você determina ali 100% de transmitância, tá? Ou 0 absorbância. Então você determina ali para não ter que fazer isso aqui, ó, para pegar a tua média e diminuir do branco. Então, mas isso aqui foi feito assim, tá? Pegou-se a média, ou quanto que teve aqui, né? E diminuiu-se do branco. Então, isso é a absorbância que vale, tá certo? Então, agora, olha só. Esse modelo experimental, ele ficou mais ou menos assim, ó. Ele foi feito em triplicata, tá? Olha só, cada tubinho, tá? Foi feito 3 vezes, ó. Então, esse é o tubo o branco, aí esse é o tubo 1, tubo 2, tubo 3, tubo 4, 5, 6, 7 e assim vai. Então, você vê que ele está aumentando a cor, ó, a intensidade do azul a cada cor. Então, você está tendo esse aumento aqui, tá certo? E aqui você tem amostras que você não conhece, quer medir. Então, é mais ou menos assim que foi feito essa análise, essa bateria ali. Agora, vamos obter uma equação da reta para isso aqui. Agora eu te pergunto, o que você vai usar aqui nessa equação da reta? Primeira coisa, eu tenho que usar a concentração de proteína. Então, vai ser esse grupo aqui, ó, de dados. E eu vou usar também esse aqui ou esse aqui. Então, eu vou usar essa que foi descontado do branco, tá? Vamos tirar esse aqui, o primeiro. Então, eu vou usar aquele que já foi descontado do branco, ok? E aí, selecionei os dois, vou para a minha equação da reta, para inserir o gráfico, tá? Inserir gráfico, aqui o scatter, né? E pronto, olha só, já foi finalizado. Agora perceba uma coisa aqui que eu quero discutir com vocês. Nós temos aqui uma questão. Deixa eu só trazer aqui. Nós temos aqui, ó, 3 pontos que estão no mesmo, estão paralelos um ao outro aqui. Esses 3 pontos aqui, nós temos uma saturação, ó. Perceba que não mudou muito os valores aqui, ó, tá? Nesses últimos 3 pontos. Então, você tem essa saturação. Você não seguiu mais essa linearidade crescente que estava tendo antes. Então, você pode tirar esses 2 últimos pontos, tá? Para deixar só esse aqui. Se eu gerar uma equação da reta aqui, ó, então, inserir linha de tendência, mostrar a equação, tal. Olha só, a equação que eu obtenho é essa aqui, tá? O meu R2, ele está de 0,95. Não está ruim, mas pode melhorar. Como que vai melhorar? Se eu excluir esses 2 pontos aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? Veja, vou mandar embora esse gráfico e vou fazer de novo, ó. Então, eu seleciono, só que eu não vou selecionar até o final, ó. Eu vou selecionar
até aqui. Eu vou excluir os dois últimos pontos, porque você vê que a variação aqui, ó, daqui para cá, está sendo praticamente nula. Então, não estou tendo variação. Então, eu posso excluir. Isso aqui eu posso fazer, tá? E aí, seleciono aqui, tá vendo? Então, pronto. Vou gerar um outro gráfico e uma outra reta. Beleza. Olha só, ficou mais bonito, né? Agora. E agora sim. Vamos lá. Vou clicar com o botão direito, inserir linha de tendência, linear já está aqui, mostrar a equação e mostrar o coeficiente de determinação. Olha só, melhorou bastante. O coeficiente de determinação foi para 0,98, se aproximando mais do 1 e mostrando aqui essa correlação entre o eixo X e o eixo Y. Então, de novo, ó, essa aqui é a equação que eu obtive, né? Tirando aqui esse monte de número, então fica 00399 vezes o X, tá? Mais 0023, aqui foi arredondado para cima. Então, isso aqui é a minha absorbância e isso aqui é a minha concentração, minha quantidade de proteína. Então, se eu tiver uma absorbância que eu desconheço, então é só eu pegar e jogar aqui no eixo Y, no lugar do Y, perdão, e achar o quanto vale o meu X, conforme eu já mostrei antes, tá certo? Então, essa aí seria como nós podemos trabalhar na vida real com as equações da reta. Muito bem, até mais, obrigado pela atenção.